E essa passagem da liderança sueca para a liderança brasileira, ela foi pacífica? Não. Alguma das lutas que se travaram aí no interior das Assembleias de Deus, é, a influência dos suecos, né, na história assembleiana, ela foi muito forte até mais ou menos a década de 50. Embora os suecos, porque a gente fala dos suecos, dá a impressão que é só os dois, né, que fundaram, o Daniel Berg e o Gunnar Wingre. Daniel Berg e Gunnar Wingre fundaram as Assembleias de Deus lá na década de 10, mas depois eles mantiveram contato com um líder sueco, o pastor Levi Petrus, da igreja Filadélfia, lá da Suécia, que também é de origem batista, enfim. E ele começou a enviar para o Brasil, parece-me que a partir de 1914, se não me engano aí a data, começou a enviar para a Assembleia de Deus Brasileiro vários outros missionários suecos. Né? Então você tem os suecos fundadores, que são suecos que vieram dos Estados Unidos, saíram da Suécia, vieram para os Estados Unidos e vieram para o Brasil. Né? Então os suecos fundadores tiveram uma experiência nos Estados Unidos, e depois você tem um segundo grupo de missionários suecos que vieram direto da Suécia para o Brasil. E os suecos fundadores e os suecos posteriores tinham, inclusive, perspectivas de igreja até diferentes. Né? Eu sei que, eu acho que talvez eu esteja até fugindo um pouco da resposta, né? Mas um exemplo, o Gunnar Wingren, que era um dos suecos, ele era favorável ao ministério feminino, já os suecos posteriores não eram. Foi uma das disputas que aconteceram. Então, tem dois tipos de suecos aí na história das Assembleias de Deus. Mas os suecos, de uma forma geral, tiveram muita influência até a década de 50, pelo menos, né, na história das Assembleias de Deus. E como foi essa passagem dos suecos para os brasileiros? Na realidade, os missionários suecos eles tinham uma perspectiva bastante congregacional, né, da administração das igrejas, né? Esse lado congregacional, eu falei que a Assembleia de Deus mistura o congregacional com o episcopal. E a gente pode dizer que essa herança mais congregacional das Assembleias de Deus veio dos suecos. Então, os suecos, eles tinham essa perspectiva de que as igrejas tivessem autonomia, enfim, e ao mesmo tempo você tem uma liderança brasileira que foi nascendo que já pensava de uma forma mais episcopal, né, pensava numa administração da igreja mais centralizada, e essa passagem da liderança sueca para a liderança brasileira foi também esse atrito entre esses dois modelos de se pensar a igreja. Né? Os suecos tinham uma visão mais congregacional das igrejas, os pastores brasileiros não. O ano de 1930 ele foi fundamental, né, para isso. Né? A Convenção das Assembleias de Deus foi criada em 1930, que foi o momento em que os pastores brasileiros, de certa forma, estão requerendo um espaço maior na liderança da igreja. E ali naquela convenção que foi realizada em Natal, em 1930, ficou decidido que os pastores brasileiros assumiriam o comando da igreja no Nordeste e os missionários suecos abririam novas igrejas no Sul e Sudeste. E embora isso tenha sido decidido na convenção, até 20 anos depois, os suecos continuaram tendo uma influência muito grande nos rumos aí que a igreja percorreu. Né? Então houve aí vários atritos, sim, entre a liderança sueca, entre a liderança brasileira, e não só atritos por conta da liderança em si, mas também atritos relacionados à forma como as igrejas deveriam ser administradas, atritos com relação a essa perspectiva de qual deveria ser o modelo, né, que regeria as Assembleias de Deus.